gostaria muito de saber o que a pessoa tem na cabeça quando ela decide virar professor ou professora. A pessoa, ela tem uma dificuldade enorme para poder fazer faculdade, fazer TCC de faculdade, e ela escolhe justamente ser professora. Existiam milhões de coisas que ela poderia fazer, cara, na vida. Como, por exemplo, médica, veterinário, física quântica, química, mas não como professor. 1 milhão de faculdades que a pessoa poderia fazer, mas não. Ela resolve ir dar aula numa turma de 40 pessoas, no qual você pensa em usar sua oportunidade de réu primário pela primeira vez. Professores e professoras, eu sei que vocês pensam em nos agredir o tempo todo. Porque vamos lá, por exemplo, uma pessoa cai e quebra o braço. Se a pessoa é professora, ela vai ensinar ela o quê? A como pedir socorro do jeito e modo correto no português certo? Ela vai ensinar a geografia e os mapas do mundo inteiro para essa pessoa? Ela vai ensinar como resolver uma fórmula de Bhaskara? Eu sei que a faculdade de médico é caro pra cacete, mas tem gente que consegue bolsa, tem gente que passa no Enem, tem gente que consegue fazer a faculdade de graça. E a pessoa escolhe ser professor e professora. Ela escolheu dar aula para uma turma de ensino público. Esse que é o pior. Quem é que se mata para fazer uma prova de concurso para dar aula no ensino público? Eu não entendo. Para que você vai lá estudar, mostrar todo o seu ensinamento? Você vai se matar para fazer uma prova de 5.000 pessoas para dar aula no colégio municipal estadual. Você tá de sacanagem, meu brother? Todos os professores e professoras que dão aula no ensino público, ele deveria ganhar um prêmio Nobel todos os anos. Quem é Mahatma Gandhi perto do meu professor de geografia que aturou a turma da desgraça, que gritava o tempo todo? E digo mais, a pior coisa que existe nessa vida é você ser vizinho de algum professor, ter algum professor na família, ou ter algum professor próximo a você. Isso é a desgraça. Eu digo isso porque minha mãe, ela tem uma barraquinha em frente ao colégio no qual eu estudei. Toda vez que tinha trabalho escolar, meu e da minha irmã, ela adorava fazer. Até que um dia tinha um professor de geografia, o Wagner. O Wagner. Ele toda vez vinha comprar na barraquinha da minha mãe e ele via ela fazendo os mapas e tudo. E ele falava: Fátima, para de fazer os trabalhos dos seus filhos. O dia que eles forem meus alunos, eu não vou dar mole pra eles, não. Eu ficava suavão, ficava... Tem 30 professores de geografia nessa bagaça. Jamais passarei por isso. Ele foi meu professor de geografia. Eu me ferrei muito nessa época. Mas nós precisamos dos professores para poder criar uma sociedade melhor de pessoas mais inteligentes e pessoas que sabem o que querem de verdade. A sociedade vai ser melhor em quê? Se o professor ele não consegue nem ensinar direito o que está em sala de aula, o que ele está passando ali. Pelo menos no ensino público, ele tem um quadro imenso de quase 5 metros de distância entre uma ponta e outra, no qual ele sai escrevendo, apaga e escreve de novo. Isso porque ele tem que criar e seguir uma tal lá de não sei o que da Secretaria de Educação, que eu não aprendi por lufas. Não me pergunte a tal boada que eu não sei. Não me pergunte o que é fórmula de Bhaskara. Aliás, eu não sei pra que isso se aplica na minha vida. Então, em que isso vai ser bom na sociedade? Eu não sei. Pra mim, a escolha de ser professor nada mais é do que um ser humano que já desistiu de toda a sua vida, já desistiu de todos os seus objetivos e agora busca se conectar com o seu eu, encontrar a paz interior e garantir a sua vaga no céu. Até porque se tornou professor, o seu lugar lá em cima está garantido. Eu sei que os professores têm vaga garantida no céu por experiência própria. Eu estudei a maior parte da minha vida em ensino público. E eu não fui um dos melhores alunos, não. Eu não fui muito bagunceiro, eu não fiz muita bagunça, mas eu saía com cada ideia idiota, como por exemplo, em uma prova tinha a seguinte pergunta: o que foi o Big Bang? E a minha resposta? Um relógio muito importante que existe em Londres. Óbvio que eu zerei a prova, apesar de eu não estar tão errado. Se fosse uma prova de geografia, talvez. Porém, era uma prova de biologia. No meu ensino médio, eu tinha um professor que eu acredito que toda pessoa já teve um professor desse nível. Que após os primeiros anos dele como professor, ele viu a desgraça que ele arrumou para a vida dele. E ele resolveu se vingar de todas as formas possíveis de seus alunos. Um exemplo: nós tínhamos que estar na sala às 6 horas da noite em ponto. E ele era o primeiro tempo. Se o aluno chegasse às 6h01 da noite, ele fazia da seguinte forma: tá atrasado. O que tu quer? O aluno todo serelepe pimpão falava: não, professor, vou assistir a aula, desculpa. Não, tu tá atrasado, amigo, pode voltar. Você tava trabalhando? Você tem algum papel comprovando que você tava trabalhando da diretoria? Não tem, pode voltar. Professor, é só um minutinho. O aluno falava: em 1 minuto morre muita gente.
Em 1 minuto, se você chegar no serviço militar, você não entra. Aqui na minha aula você também não vai entrar. Aqui você tem que ter compromisso. Por favor, se retire que eu quero continuar a minha aula. E quem é que iria peitar um professor desse? O cara era desse tamanho, filhão. Era mais alto do que eu e olha que eu tenho 1,82. O cara era gigante. Mas apesar de tudo, Lindenberg, você era maravilhoso. Que após uma pessoa fazer a maior desgraça da vida dela, que é ela se tornar professor e professora, após ela dar aula para mais de 40 alunos, numa sala quente pra cacete, que ventilador não funciona, ar-condicionado inexiste, só foi existir já no meu 3º ano do ensino médio, que nem funcionava, nem cheguei a pegar essa parte aí. Uma gritaria danada, uma porrada de marginal, eu tô falando a verdade que eu sei como é que foi, uma porrada de marginal. Umas doidas tudo surtada das ideias. Eles têm a capacidade de nos tornar pessoas melhores com uma simples conversa, com um simples diálogo. Vocês são maravilhosos. Eu não sei o porquê vocês foram arrumar isso para a vida de vocês. Eu sinto muito se vocês sofreram alguma crise psicológica na infância de vocês, porque para mim a única explicação, eu não vejo outro motivo a não ser esse. Vocês são maravilhosos. E só para constar, eu também quero ser professor. Aliás, eu iniciei a minha faculdade de História. Porém, eu não consegui terminar, pois o meu trabalho não me permitia muito. Eu sei que tudo depende da nossa força de vontade, porém, eu trabalhava de madrugada. Às vezes trabalhava de dia, às vezes trabalhava à tarde. Eu não tinha horário definido e ficou muito complicado de eu conseguir assistir às minhas aulas. O dinheiro também ficou curto, não deu muito para pagar a faculdade. Porém, entretanto, todavia, um dia eu vou terminar minha faculdade de História e vou ser muito feliz e passar muita raiva com meus alunos, com muita probabilidade de tentar enforcá-los, com muita probabilidade de gastar também o meu réu primário, fazendo muitos tratamentos psicológicos, fazendo muitos tratamentos psiquiátricos, porém, entretanto, todavia, o sonho ainda vai se realizar, depois que eu realizar o meu sonho de crescer aqui no YouTube. E como eu vou conseguir isso? Com você se inscrevendo e curtindo aqui esse vídeo no meu canal. Ah, e para minha professora Naira, que eu não deixava ninguém dizer uma palavra sequer errada dentro de sala de aula, eu queria deixar uma frase muito amorosa para a senhora. Nós vai descer lá embaixo e dizer que todo professor é muito legal.